Então vamos. Então tá bom. Pessoal, vou só fazer uma revisãozinha rapidinho aqui de ontem, tá? Para dar prosseguimento para a aula de hoje. Ontem nós vimos exatamente essa parte aqui, ó. Que vocês leram para mim. Eu não vou ler tudo não, pode ficar tranquilo. Eu vou só retomar o assunto. Ontem nós falamos que nós podemos ter, por exemplo, a instalação, né? São 3 formas que nós temos de poder executar a arte. Uma delas é a instalação. Então, a instalação, nós vimos ontem, é quando se lança a obra no espaço, né? Julgando que tanto de materiais bem diferentes um do outro, né? Para construir um determinado ambiente, construir uma determinada cena. Então, a gente mostra a relação entre objetos, entre construções. Né? Pra você ter uma ideia, existe um artista que ele pegava pedaços de madeira, ele fazia um cimento, sabe, um concreto, pegava pedaços de madeira e jogando os pedaços de madeira no meio daquele concreto. Depois ele pegava a própria lata mesmo, jogava a lata no meio, a lata que ele fez concreto. Depois ele pegou uma enxada que estava mexendo com concreto, jogou a enxada no meio do concreto e deixou depois aquilo ali. Só admitir o Felipe aqui. Bom dia, Filipão querido. E depois, sabe o que eles fizeram? Esse artista fez? Deixou tudo solidificar. Aí virou uma obra de arte. Né? Você fala assim, nossa, que coisa mais doida, que cara mais louco. Pois é, isso é arte contemporânea. É aquela que não há preocupação com a regra, não há a preocupação com as normas. Tá vendo? O que vem na cabeça do cara, ele vai lá e faz. Né? Por exemplo, o Filipão. Se o Filipão quiser pegar um spray e ir lá na parede do quarto dele e fazer umas coisas mais sem sentido para nós não tem sentido. Mas para o Filipão, que foi lá no quarto dele, sem a mamãe Glaucia ficar sabendo, né? Porque se a mamãe Glaucia souber, vai esfregar o nariz dele na parede. Mas ele foi lá e desenhou que tanto de coisas estranhas na parede, né? Aquilo que ele desenhou estranho na parede significa instalação. Ou seja, ele julgou as coisas aleatoriamente, de qualquer jeito. E para vocês terem uma ideia, nós pensamos que a instalação, por ser uma arte contemporânea, que ela é de agora. Só que ela não é. Ela é desde a década de 1960. Desde 1960, que vários artistas vêm fazendo a instalação. Uma outra modalidade que nós vimos ontem, né? Olha aqui, esse exemplo, que é de um escultor francês, mas que se mudou para Nova York, né? Louise Bourgeot. Louise Bourgeot, o que essa escultora faz? Ela pegou vários bronzes, primeiro ela colocou ferro, depois ela veio com bronze por fora. E ao fazer todo esse bronze retorcido, ela criou, vocês viram ontem, uma aranha gigante. Você pode ver proporcionalmente aí que coube uma cadeira lá dentro, os quadros na parede lá, tá vendo? Ficaram pequenininhos perto dela. E ela está no Museu de Arte Moderna, lá em Nova York. Essa escultura, ela é chamada de Spider. Né? Spider, você já sabe, é aranha em inglês. Então, lá dentro tem a cadeira para você observar tudo. Objetos do cotidiano, como perfume, tapetes, lembram disso? Foram colocados dentro dessa parte maior que vocês estão vendo aí, essa parte que dá sustentação às pernas da aranha, que ela chamou de corpo. É como se fosse o corpo da aranha. É como se fosse a aranha por dentro. Né? E lá dentro tem tapetes, um tanto de coisa. E ela fez a escultora, a Louise Bourgeot, ela fez uma associação dessa escultura com mãe. Ela ligou com o papel de mãe. Por quê? Porque você sabe que a aranha, nesse formato que ela aparece aí, ela nos dá uma ideia de proteção, né? De que ela está defendendo, de que ela está protegendo. Então ela ataca para defender-se ou para proteger-se, para proteger as aranhinhas, né? As aranhas júnias. Outra coisa também, quando ela coloca o tapete lá dentro, ela faz uma associação, né? Das mamães, das vovós,
que costuram, que fazem crochê, que fazem tapeçaria, né? Que ficam lá fazendo isso. E o que que a aranha faz? Ela faz uma teia. A teia equivale aos tapetes, equivale aos crochês das vovós, das mamães. Então, quer dizer, se eu chegar no Museu de Nova York, Museu de Arte Moderna... Ô, Márcia, Oi. ela falou também, que eu li no texto ontem, que a aranha representa a mãe dela, que era super protetora também. Exatamente. Parabéns pela sua observação. Vocês, por exemplo, a maioria de vocês aí do 9º ano, a mamãe de vocês é super protetora, né? Aquela mamãe que preocupa demais com vocês. Se der um espirro, a mamãe fica preocupada. Se tem febre à noite, a mamãe fica preocupada. Se estão com fome, a mamãe está preocupada. Então, realmente, ela fez uma associação com a própria mãe dela, que era uma mãe muito protetora. Como todos nós temos, né? Eu, por exemplo, minha mãe tem quase 250 anos. E ela tem, até hoje, ela me trata como se fosse um filhinho. Né? Mas, se você vai sair, está fazendo frio. Se eu vou viajar para longe, eu tenho que ligar falando que eu cheguei bem, sabe? Que eu estou lá dando aula, que não está acontecendo nada. Então, quer dizer, as nossas mães, ou as nossas avós, né? Tem gente que foi criado por avó, tem gente que foi criado por tias, né? Que fazem o papel de mãe, faz o papel de spider, o papel de aranha. Eu chegando ao Museu de Arte Moderna, lá em Nova York, se não tiver um guia para me falar que essa aranha quer dizer isso, eu ia falar assim, nossa, essa Louise Bourgeot, ela tem problema. Olha que tem mais bobo que ela fez. O meu sobrinho faz melhor do que isso, meu sobrinho tem 3 aninhos. Né? A gente não ia entender o significado dessa obra de arte. Né? E ela quis mostrar, através da obra de arte, até os sentimentos dela. Então aqui está falando, quem é que falou sobre a mãe? Qual garotinha? Eu ouvi a voz, mas não deu para identificar quem. Giovana. A Giovana? É. Giovana, você foi escolhida ontem, você ficou sabendo uma votação na internet? Não. Você foi escolhida para ler esse textinho aqui para nós? Eu li ele ontem. Lê novamente para nós? De novo? Tá bom. É só para fechar esse assunto. Nela vê-se uma de suas instalações. Há uma aranha de grandes dimensões em cima de uma espécie de gaiola, que representa o corpo da aranha, dentro da qual há vários objetos que remetem à infância do artista, tais como pedaços de tapeçaria, de ossos e frascos de perfume. A aranha é um dos elementos mais recorrentes em suas obras, explorada em diversas linguagens. Para ela, é possível estabelecer uma relação entre a aranha e a figura da mãe, não só pelo fato de supostamente ambas serem protetoras, mas também por realizarem uma atividade voltada à tessitura. A mãe, tapeçaria, a aranha, teia. Perfeito. Eu reforçando que você leu no texto ontem e que você se lembrou. Olha que memória bacana que você tem. Você viu a imagem e logo você se lembrou do que você tinha lido de A Mãe Protetora. Parabéns, viu, pela memória. Bom. Obrigada. O meu menininho lindinho vai ler pro Titi. Quem que é o menininho lindinho do Titi da sala? O Pedro. Isso, Pedrinho. Alô, Pedrinho? Vou ler aqui, Márcia. A simbologia dessa obra é construída com base nos objetos cotidianos que foram retirados de seu contexto, bem como nos elementos construídos pela própria artista, como a aranha, feita em bronze. Tal procedimento mostra a versatilidade da instalação, que parece não pôr limites ao potencial criativo do artista. Ótimo. Então nós encerramos essa parte da instalação. O que é a instalação dentro da arte contemporânea? A instalação é você tirar objetos do seu cotidiano, do seu contexto, e ali você montar uma obra de arte. Tem um artista, por exemplo, que ele era igualzinho ao Wheeler. Sabe? O que esse artista fazia? Ele pegava carrinhos, aqueles carrinhos de brinquedo que ele teve na infância,
Ele pegou um tanto de carrinhos que ele teve na infância. Ele pegou também uma... esqueci como é que chama, aquele negócio para jogar tênis sem ser a bola que a gente usa. Raquete. Raquete. Ele pegou uma raquete, ele pegou alguns carrinhos, ele pegou a bola de tênis, a bola toda estraçalhada de quando era criança, e ali ele montou com argila um quadro só de argila e foi pegando esses objetos todos e colocando nessa argila e montou um quadro. Aí todo mundo que chegava via aquilo e falou assim, gente, o que é isso? Esse cara tá louco. Ele misturou bola de tênis, raquete, com carrinhos pequenininhos. Gente, esse cara tá pirado. Não, ele não está pirado. Ele está usando uma técnica chamada instalação. E que você pega coisas que aparentemente não têm relação nenhuma uma com a outra, e ali você monta uma obra de arte. Né? É uma obra de arte. É esquisita? É. Para nós que estamos vendo e não sabemos qual o significado, qual é o objetivo dele ao fazer aquela obra de arte. Mas para ele, que pegou objetos do cotidiano, da infância dele, enfim, da vida dele, faz todo sentido. Né? Se nós tivéssemos aulas presenciais, nós íamos fazer tudo isso que esses artistas fizeram e íamos fazer uma exposição. Se Deus permitir que nós retomemos as aulas presenciais agora em outubro, está tendo boato, né, que no comecinho de outubro retoma, aí sim, nós iremos fazer uma obra de arte para exposição no final do ano. Né? É super bacana vocês pegarem coisas da infância de vocês e ali você montar uma obra de arte. É super bacana. Beleza. Então nós encerramos assim porque o potencial do artista, potencial criativo dele, não tem limite. Ontem também nós falamos da performance e do happening, né? Performance e happening. Quem leu, inclusive, foi até o nosso querido aluno Felipão, né? Foi ele que leu para nós. Nós sabemos que a performance e o happening, tá? Happening vem de happiness em inglês, que é felicidade, né? Happy é felicidade. E performance é como se fosse um desenho, uma caricatura. São manifestações artísticas que usam o corpo, né, para você poder fazer uma reflexão. Então, neste caso, o que o artista faz? Ele utiliza o próprio corpo para expressar alguma coisa através da arte, né? Através da arte. E o happening, ele exige a participação das pessoas. Ele exige. Só você lembrar, happening vem de happiness, felicidade, parabéns, etc e tal. Né? Então, happiness, parabéns, em inglês, etc e tal. Então, se eu quero uma coisa de felicidade, para parabenizar, eu preciso de público. Então, o happening, ele exige público. Já a performance, ela não exige público, né? Pode ser uma obra de arte que ela não precisa de público. Mas todas as duas manifestações utilizam o corpo. O corpo é utilizado. Nós vimos ontem uma performer, chama performer, aquela que trabalha com performance. É uma sérvia. Você sabe que Sérvia hoje é um país que fez parte da Iugoslávia. Certo? É um país balcânico, que é banhado pelo Mar dos Balcãs. Essa Sérvia, chamada Marina Abramovic, lá os sobrenomes são quase todos assim. Abramovic, Estrovic, sabe? Assim que termina o sobrenome deles. Essa performer, ela tem mais de 40 anos de carreira. E essa artista, ela já executou uma série de ações em várias partes do mundo. Normalmente ela ia sozinha ou acompanhada de um outro artista, que é o marido dela, aliás, o ex-marido dela hoje, que é o Lai. O Lai é também um artista que faz isso com ela. E na performance que ela fazia, por ela ser uma performer, ela não só questiona a passividade do público durante a obra, mas ela fica instigando o público a participar. Ela coloca as pessoas na obra dela. Certo? É o que nós vimos ontem, como nessa imagem aqui, ó.
o título da obra dela se chama O Artista Está Presente. The Artist is Present. Né? O artista está presente. Em que ela é a principal. Ontem vocês viram essa imagem aqui? Ela sentada numa cadeira, essa mulher de vermelho sentada numa cadeira. De frente a ela está uma pessoa do público. Olha lá o público assistindo, né? Assistindo e questionando o que será isso. Olha a posição do rosto dela e a posição do rosto da pessoa que está ali junto com ela. Eles não podem fazer nenhum movimento com o corpo a partir daí. Mesmo que apareça um mosquito, um pernilongo que enfie dentro da orelha dela, se o pernilongo começar a tocar a 8ª Sinfonia de Beethoven no ouvido dela, ela não pode se mexer. Ela fica igualzinha aqueles soldadinhos dos palácios, aqueles soldadinhos da rainha da Inglaterra, os soldadinhos do Vaticano, que ficam lá totalmente em forma de estátua, né? Não pode fazer nenhum movimento. Aqui no Brasil, aliás, no mundo todo, tem um pessoal que faz isso na rua. Não sei se vocês já viram. Eles tingem o corpo com uma tinta, normalmente é uma tinta prata, e fica ali em forma de estátua. Aí tem gente que fica em dúvida, será que é estátua? Será que é gente? Aí no final as pessoas jogam dinheiro dentro do chapéu deles, daquelas pessoas. Não sei se vocês já viram, são os artistas de rua que ficam em forma de estátua. E eles usam... Já vi. Você já viu? Já. Pois é. Hoje em dia eu não vejo mais, mas quando eu era criança eu via muito. O que não faz tanto tempo, né, quando você era criança. É. Aí, mas quando, tipo assim, uns 10 anos pra baixo, eu via muito. Agora eu não vejo mais. E é super bacana. Você já viu que não faz nenhum movimento? Uhum. Lá em São Eu morria Paulo, de medo. Eu também. Porque tinha uns que faziam sacanagem. Alguém chegava perto deles e começava a se movimentar. Lá em São Paulo, apareceu há pouco tempo num jornal, um cara que fez isso e o cachorrinho dele. Ele abraçado com o cachorrinho. Você não acredita, o cachorrinho ficou quietinho o tempo todo. Ele treinou... eu já vi. Ele até encosta no ombro do homem, né? Isso, é aquele ali mesmo. Então, são tentativas de imitar esse tipo de arte. De que o artista está presente e é a instalação, né? Muito bem. Olha, agora, essa obra que vocês estão vendo aqui foi aqui que nós paramos ontem. Tá? Essa obra está lá em Inhotim. Ela foi feita por um artista que não é brasileiro, chamado Chris Bourdain. Quando fizerem Inhotim vocês já viram, são obras a céu aberto. Então você vai andando pelo parque de Inhotim e você vai vendo as obras. E aquelas obras são todas obras ligadas à instalação. Olha, tudo que é obra que você não vê a pessoa é instalação. Quando você vê a pessoa, é performance ou happening. Performance ou happening utiliza o corpo humano. Quando não utiliza o corpo humano, é instalação. Observe essa obra. Eu gostaria de pedir a Brenda, que a Brenda fizesse para mim a leitura do que vem aí sobre Inhotim. A Brendinha está presente? É para ler isso? É para ler isso. Numa ação que poderia ser descrita como performática, durante 12 horas, um guindaste de 45 metros de altura, de cimento fresco, as 71 vigas que compõem a obra. O resultado dessa operação de alto impacto é uma escultura de grandes dimensões que ocupa o alto de uma montanha em Inhotim, que se relaciona de uma maneira marcante com o seu entorno, criando uma visão épica em meio à paisagem. Obrigado, Brenda. Gente, olha que bacana. Quando você olha ali, olha, eu tenho 71 vigas. O que são vigas? Você já sabe, né? Vigas é igual tem na casa da gente, aquelas vigas de cimento para sustentar a parede. Então eles pegaram 71 vigas, pegaram um guindaste de 45 metros de altura, fizeram uma poça de cimento e o guindaste foi jogando de forma aleatória as 71 vigas. Dá para perceber que as 71 vigas, elas são diferentes entre si. Elas são bem diferentes entre si, as 71 vigas. Né? E ao fazer isso, criou-se uma arte totalmente diferente do restante da paisagem.
Aí você observa no entorno, né, a paisagem de Minas Gerais, que é uma paisagem toda de serras, olha lá a serra lá no final, né, a serra de Inhotim. Então, quando você olha por esse ângulo, né, você tem uma sensação super estranha. Aqui é tanto de serra e esse tanto de vigas tortas, enterradas no concreto. Isso aí se dá o nome de instalação. Bom, explicite o que nos autoriza na obra e nos procedimentos de Chris Burden, que é o autor, a classificá-la como representante da arte moderna. Quem gostaria de explicar para nós por que eu posso falar, olhando para essa imagem, para essa escultura, que ela é uma arte contemporânea, ou uma arte moderna? O que ela tem ali que me lembra uma arte moderna? Um conceito meio aleatório que não tem muito. Quando você olha pela primeira vez, você não vê um sentido. Certo. O Pedro falou certinho. O que mais você falou, meu bem? Tipo, a mistura de vários materiais, de vários formatos, para explicar Perfeito. uma outra coisa que você não consegue ver sem saber. Isso! Olha o que o Pedro disse, né? O Pedro disse que é uma arte aleatória, né? Não tem que seguir regras, né? Ninguém fala assim, ó, vamos colocar as vigas do mesmo tamanho, vamos organizar bonitinho, tudo certinho. Não, o objetivo não é esse. Não é fazer uma coisa certinha, aleatória. E como disse a nossa aluna, aqui não dá para ver a carinha e o som da voz não fica muito nítido. Quem que falou? Lavínia. Quem? Lavínia. A Maria Lavínia. Como disse a Sebastiana Maria Lavínia da Silva, olha o que ela disse, que bacana que ela disse, né? Foram julgados aí objetos do cotidiano, né? Aleatoriamente os objetos foram colocados, objetos tirados do cotidiano. Aí você tem coisas de madeira, você tem coisas de ferro, né? E normalmente isso é tirado do próprio contexto, ou seja, coisas que eles encontraram no próprio Inhotim. Então o artista foi pegando coisas que ele viu lá, né, e teve uma ideia. Eu quero juntar todas essas coisas diferentes. Eu quero criar um ambiente onde essas coisas que são diferentes dialoguem entre si, conversem entre si. Então, como disse a Lavínia, se eu chegar ali agora, por exemplo, eu não vou entender. Por isso que quando vamos a Inhotim, tem sempre um guia conosco. Por quê? Porque senão você não vai entender por que aquela obra está ali. Ela tem um sentido, ela tem um significado. Só que se eu olhar para aquela obra com a minha ótica, eu não vou entender, eu não vou captar qual é o sentido dela. Parabéns para os dois alunos, tá? Agora vamos tentar interpretar a seguinte afirmativa da professora doutora Mariana Lage acerca da obra performática de Marina Abramovic. A Marina Abramovic é aquela que faz a performance, né? Ela é chamada de performer, aquela que sentou na cadeira e ficou de frente para uma pessoa do público e os dois ficaram parados, olhando um para o outro. Olha o que a doutora Mariana Lage disse. O que de fato a performer deseja fazer é chamar a atenção para uma dimensão de nossas experiências cotidianas que tem estado bastante ausente há alguns pares de décadas. A capacidade de estarmos completamente entregues ao presente. Eu gostaria de saber quem consegue entender o que essa doutora disse. Né? Uma oração, é um período, é um parágrafo um pouco complexo. Eu adoro descobrir o que está por trás de um parágrafo complexo. Eu adoro entender esses parágrafos complexos. O que vocês entendem? Quando ela fala performer, ela se refere a Marina Abramovic, né? Aquela de vermelho lá sentada na cadeira. Ela é uma performer, ou seja, ela faz performance, né? Que é uma técnica, é uma manifestação artística das obras cotidianas. Beleza. Quando ela fala que é performer, que é chamar a atenção para uma dimensão das nossas experiências cotidianas, o que a doutora quer dizer com isso? Eu acho que é tipo ela falar que a gente tem que estar ligado ao nosso presente, que a gente não está
mas aproveitando o presente, só pensando no futuro ou no passado, e que a gente tem que estar entregue ao presente. Você simplesmente arrasou. Você foi além do que eu perguntei. Né? Eu falei só de experiência cotidiana, pois você foi além. Você falou que não está acontecendo isso mais, que a gente não está preocupado, observando as coisas do cotidiano mais, e que essa tentativa dela de parar, ficar olhando para a pessoa, como dissesse, vamos parar um pouquinho dessa correria nossa e vamos nos ver, vamos nos enxergar mais, vamos encontrar, vamos ver as coisas do cotidiano que nós não estamos enxergando. Então você foi além. Você fez uma análise profunda da obra da Marina Abramovic, sem você estar lá sentada com ela. Parabéns. Vou até passar para frente. Obrigada. Por nada. Ô, Vanessa, você está aí, amor? Tô sim, Márcia. Ô, Vanessinha, você pode ler para mim o primeiro parágrafo da arte urbana? Posso sim. Nos últimos tempos, houve um questionamento sobre o espaço ocupado pelas obras de arte, anteriormente restritas aos espaços das galerias e dos museus, tendo obras expostas nas paredes ou protegidas por uma redoma de vidro. O conceito de arte se expandiu e o espaço urbano, com suas ruas frenéticas e prédios imponentes, transformou-se também em um local propício para o diálogo entre artistas, suas técnicas e suas diferentes demandas. Perfeito. Olha, está falando aí. Sempre onde que ficam as obras de arte? Dentro de um museu, dentro de uma galeria. As obras de arte ficam lá protegidas dentro de uma redoma de vidro. Ou seja, pouquíssimas pessoas vão a museu, vão a galerias. A maioria da nossa população aqui no Brasil nunca esteve no museu, nunca esteve numa galeria de arte. Então, a maioria da nossa população, ela não tem acesso a esse tipo de cultura. Elas nem sabem o que é Mona Lisa. A maioria da população brasileira nunca viu uma cópia de Mona Lisa, uma cópia de Guernica. Nunca viu, nem sabe quem foi Pablo Picasso, sabe? Então, quer dizer, as obras, elas ficam presas dentro de museus, né? Somente pessoas muito cultas, pessoas que adoram arte, é que vão lá visitar e conhecer. A maioria não. Mas aí surgiu uma alternativa, que eu gostaria que a Duda, Duda. Ô, Márcio, Oi. aquele museu que queimou, ele era de artes ou ele era, tipo, para guardar Ela é de antiguidade? tudo. Ele tinha todos, tudo você imaginar. E principalmente obras de arte, quadros, lembrando principalmente, né, as épocas históricas bem antigas. E além de esculturas, além de objetos. Quando é museu, ele guarda uma infinidade de coisas. Agora, quando você só quer guardar obra de arte, chama-se galeria. Ah, sim, entendi. Quando é só obra de arte, como, por exemplo, escultura, pintura, chama-se galeria. Agora, quando você quer guardar de tudo, desde pintura, escultura, até objetos da época, aí você chama de museu, livros, etc. e tal. A Eduardo não está aí, não? Peguei Eduardo no flagra. Aí Márcio, aqui. Eu vou desligar a câmera aqui, só por causa que minha mãe trouxe meu café. Aí então eu vou tomar aqui rapidinho, depois eu ligo de novo. Tá. Minha querida Giovana, será que você pode fazer a leitura no lugar da Duda? É o segundo parágrafo? É. Diferentemente de outros tipos de arte, a arte urbana é caracterizada pela enfermidade. A maior parte... Efemeridade. Ah, tá. Enfermidade. Não. Efemeridade. Isso. Você sabe o que é uma coisa efêmera? Não. Que não dura. Uma coisa rápida não dura. Eu li enfermidade. Mesma coisa. A maior parte dos trabalhos não é feita para durar. Sua expectativa de vida é limitada. Ao serem incorporadas à paisagem das metrópoles,
tais manifestações estão sujeitas a intemperidades da natureza. Intempéries. Intempéries da natureza, a depredação humana e até mesmo a questões legais concernentes ao espaço público. Isso. Parabéns, viu? Você tem uma leitura gostosa, né? Suave. Essas palavras que você tropeçou, porque elas não são do nosso cotidiano, né? Então, por exemplo, que, ó, tá falando que a arte urbana ela é caracterizada pela efemeridade. Efemeridade é uma coisa efêmera. O que é uma coisa efêmera? Logo após explicou que, ó, a maior parte do trabalho não é feita para durar. Sua expectativa de vida é limitada. Pois bem, o que a gente faz? A gente pegou a arte e levou para a rua. Incorporamos a paisagem das metrópoles. O único problema é que uma arte que você faz na rua, ela está sujeita às intempéries da natureza. O que são intempéries? Ela está sujeita ao frio, ao calor, à chuva, ao sol forte. Vendo? A depredação humana. Tem gente que passa lá e começa a fazer, usa spray para ficar pintando por cima. Se é uma obra de arte, uma escultura, eles vão lá e tiram pedaços. Por exemplo, no Rio de Janeiro, em Copacabana, tem uma escultura do Carlos Drummond de Andrade. Ele sentado num banco em Copacabana. Porque ele morava no Rio. Ele morreu no Rio de Janeiro, apesar de ser mineiro. O Carlos Drummond de Andrade. Eles tiraram o óculos dele, não foi? Isso! Roubaram o óculos dele. Fizeram isso com ele. Outros foram lá e tiraram um pedaço do dedo dele. Aí, constantemente, o órgão do governo que cuida disso aí tem que ir lá e fazer a reforma daquela obra. Não foi a natureza que estragou no caso do Drummond, porque a estátua dele é de bronze. O que estragou foi a depredação humana. E fora também a questão legal. Ou seja, a lei urbana, depende da cidade, não permite que você coloque uma escultura na rua. Então, depende... Ou então também, tipo assim, pode ser demolido, igual em cidade grande, pode ser demolido para construir prédios ou indústrias, essas coisas. Isso. O dinheiro, né? O capitalismo, ele fala mais alto, né? Do que a obra de arte. Ô, Benzinho, pode terminar o último parágrafo, por favor? Esses elementos, no entanto, não são obstáculos suficientes para barrar a ação dos artistas. Pelo contrário, não são poucos os relatos daqueles que veem o caráter transitório da arte urbana como grande atrativo. Isso. Então, esses obstáculos, né? De a natureza estragar a obra através do vento, do sol, da chuva, os próprios homens, seres humanos, destruírem as obras de arte, tudo isso aí, para alguns artistas, não é motivo para eles abandonarem a obra de arte urbana, de eles achar, por ser um caráter transitório, efêmero, que passa rápido, isso atrai ainda mais o artista, tá? Esse tipo de manifestação não se restringe ao número reduzido de procedimentos. São várias técnicas que os artistas de rua utilizam, né, como pôsteres, adbustings, serigrafia, estêncil, adesivos, instalações. Então, na próxima aula que eu vou gravar para vocês, eu vou mostrar alguns dessas obras de arte. Nós vamos começar pelos pôsteres. Combinado? Nós vamos agora encerrar a nossa aula.